Seja muito bem-vindo a mais um Telecast. Estamos falando aqui de educação, de tecnologia, de futuro. E por falar em futuro, o tema de hoje é o perfil profissional docente para os próximos anos, para o novo cenário da IA no dia a dia educacional. E para falar sobre isso, estou aqui com meu amigo André Mendes, o diretor comercial do Grupo Telesapiens, tá? Que vive, do nosso lado, dos bastidores aqui, uma visão estratégica, né, André? O que está acontecendo no mercado educacional. E aqui do outro lado, quem está do outro lado da mesa? Professor Franklin Portela, nosso grande parceiro aqui da Universidade de São Francisco. É com muita honra que nós o recebemos. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Frank. Olá, David, André, muito obrigado pelo convite. Primeiro, eu quero agradecer nesse super evento aqui no CIAED, estar com vocês é um privilégio enorme. E, claro, o convite especial para falar de um tema tão importante para o nosso docente, para o nosso profissional da educação, né? Como lidar com essas novas tecnologias. E hoje a inteligência artificial trazem grandes possibilidades, mas muitos desafios também, não é, David e André? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, estou muito feliz. E vamos fazer esse bate-papo aqui para a gente poder tratar cada vez mais o nosso docente com qualidade, trazer informações importantes e relevantes para o seu dia a dia. Maravilha. A Universidade de São Francisco é uma universidade muito tradicional, né, com muita reputação. Né? Deve ter um corpo docente, né, super experiente, com certeza, né, que traz uma história, uma tradição junto com a universidade. Mas me explica, professor Frank, como foi o impacto da chegada da IA, né, no meio educacional, principalmente no meio dos professores? Gerou insegurança? Gerou instabilidade? Conta um pouquinho dessa história. Essa pergunta é bem interessante, David. A inteligência artificial, ela chega em dois movimentos, a gente percebe isso, e isso vem se comprovando aqui no nosso congresso. Você pegar a programação do nosso congresso aqui, 70% basicamente das apresentações estão ligadas à inteligência artificial. Isso é muito bom, porque percebe-se que existe uma curiosidade, as pessoas estão buscando informação, buscando aprender. Mas, por um outro lado, existe aquele sentimento do dia a dia, do docente que está em sala de aula, aquela aula mais tradicional, que tem uma dificuldade maior com tecnologia. Existe sempre aquele sentimento de desconforto. Então, toda vez que a gente se sente ameaçado, o que a pessoa faz? Ela faz uma resistência, exatamente, ela coloca um muro na sua frente. E como que a gente tira essa barreira? Esse é um grande desafio, como tirar essa barreira e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho e não com um receio, de repente, olha, eu acho que aqui veio algo para ameaçar as minhas aulas, o meu emprego, a minha carga horária. E aí eu vou ser resistente. Então, esse é um grande desafio. Maravilha. A gente sabe, professor, que o principal motivo de questionamento dos professores com relação à inteligência artificial não está nem tanto na parte da aprendizagem, tá? Mas está, sobretudo, na parte da avaliação. Porque a gente sabe, né, que mesmo na era Google, né, os alunos já utilizavam, né, já plagiavam trabalhos, né, e de uma certa forma pesquisavam questões para ajudar respostas, tá? E hoje com a IA a coisa se asseverou. Então, praticamente, se o aluno fizer um copy-paste lá da questão, já vem a resposta, né? Se ele quiser fazer uma dissertação, um TCC, a IA já entrega linda e maravilhosa. Como é que vocês estão lidando com a questão avaliativa do aluno para dar mais fidelidade, identificar realmente se foi realmente o aluno que fez aquilo ou não? Ou vocês não têm essa preocupação por lá? Não, muito pelo contrário, eu acho que essa é uma grande preocupação de todos os docentes. Eu acho que enquanto docente, essa preocupação ela é forte, ela existe. Mas o que a gente tem que pensar, eu acho que são dois movimentos, como eu coloquei, né? Eu acho que primeiro, o docente ele está aberto a essa nova tecnologia, ele se apropriar dessas tecnologias, por mais que ele não seja um conhecedor técnico, mas saber como usar de fato essas tecnologias. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente precisa ter isso de forma estruturada, e aí entra o papel fundamental das instituições de ensino, que é a formação continuada. As instituições de ensino precisam de fato também se apropriar dessas tecnologias e criar uma estrutura de governança de inteligência artificial para fazer uma formação adequada dos nossos docentes, para que eles possam aprender e usar isso de forma, de fato, estruturada dentro da sala de aula e dentro do processo avaliativo. Eu acho que isso é fundamental. Então, essa aprendizagem, tanto do docente quanto da gestão, ela é fundamental e, de fato, estruturada, vindo da instituição, um segmento de formação continuada, para que o docente possa sentir segurança, que ele não está sozinho, não está fazendo sozinho essa jornada,
e de fato estruturada para que ele possa aplicar adequadamente. E aí vem o outro ponto, que é do lado do aluno, porque o aluno já utiliza muito mais do que os professores e entendem mais, não é, André? Sim, a gente vê isso nas tomadas de decisões que eu apresento, que eu converso com as instituições. O aluno está muito na frente do docente. O que está acontecendo? O aluno busca na IA, no YouTube, toda essa aprendizagem. Então, chega na hora do professor, ele fica acanhado. Então, eu queria perguntar para você, como que é uma tomada de decisão nessa incerteza da São Francisco, da Universidade de São Francisco, para motivar os docentes a utilizarem e conduzirem a utilização da IA para os seus alunos? Perfeito. Hoje nós já iniciamos um processo, já há 2 anos, de uso de inteligência artificial através de um projeto no apoio docente a correções de atividades dissertativas. Então, ou seja, a gente tem um processo já hoje de 2 anos e hoje já deixou de ser um piloto, já é um projeto de fato implementado, onde temos um apoio em componentes curriculares, hoje unidades curriculares, de apoio ao docente nessas correções dissertativas. A IA já tem isso. Então, não só os docentes, mas as nossas tutorias, nossos tutores, eles têm o suporte e apoio já dessa tecnologia. Em paralelo a isso, a gente já vem fazendo esses treinamentos, essas formações continuadas, para que o professor se sinta mais confortável e tenha direcionamentos de ferramentas a utilizar. Então hoje a gente percebe aqui o que todo mundo está falando. Quantas ferramentas de IA hoje tem? Qual eu utilizo? O professor não sabe nem por onde começar. Eu vou por onde? Vou para o ChatGPT? Vou para o Gemini? Que é o básico que está aí, né? Que é o mais famoso. Mas será que é o adequado para o professor trabalhar determinados conceitos, determinados conteúdos, determinadas estratégias? Então, o desafio é encontrar dentro dessas tecnologias aquilo que vai de fato potencializar o apoio docente, porque a ferramenta ela é sempre o meio, ela não é o fim, mas auxiliar o professor a usar essas tecnologias em prol da aprendizagem. E aí vem um ponto importante. O nosso docente, e aí falando do nosso marco regulatório, não tem jeito. A gente sempre fala, né? O professor tem que ser um professor digital, que ele precisa conhecer. A gente está falando isso há quanto tempo, David? Há décadas, né? Décadas falando isso, né? E o professor, alguns entendem isso e alguns precisam começar a olhar isso porque a inteligência artificial potencializou esse avanço tecnológico para que o professor entre nesse processo de ser um professor digital. Então ele tem que parar de ser um professor tradicional, professor conteudista, de transmissor, que é um padrão que existe, né? Não é difícil sair desse padrão e não existe errado, né? E funcionou muito tempo atrás. E temos o aluno que gosta desse tipo de conteúdo, mas hoje não é isso que funciona. O aluno quer algo muito rápido, estanque. E aí o professor ele tem que deixar de ser o centralizador do conteúdo para ser um estrategista de aprendizagem. Quando o professor entender isso, o David, o André, ele é um estrategista de aprendizagem, ele se torna um docente digital, que é algo que eu vou falar aqui no congresso também, um docente digital, para se apropriar dessas ferramentas, para ser o meio dessas aprendizagens. Então, ele sendo esse estrategista, ele vai conseguir mapear e utilizar essas ferramentas de forma adequada. Claro, falando parece que é fácil, né? Mas não é. Aí existe formação, existe conhecimento, escolhas adequadas dessas ferramentas, das estratégias de aprendizagem que vai ser utilizado dentro de sala de aula. Então aí tem que ter um apoio, coordenação de curso, gestão da instituição. Isso é fundamental para que o professor se sinta à vontade e que possa dar sequência no seu aprendizado junto ao aluno. Maravilha, maravilha. É isso aí, pô. Eu concordo plenamente. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Há muito tempo se fala em metodologias ativas, né? Isso já é estudo científico, já tem dissertações, teses, né, sobre isso. E não é nada recente, né? Se fala já de metodologias ativas há algumas décadas. Só que na prática a gente nota que as instituições como um todo não aplicam, né? Os professores, na verdade, não aplicam esse método, ou porque é complicado, porque é difícil, ou porque não há conhecimento. E a gente está vendo que com a IA entregando já o conteúdo de bandeja para o aluno, e entregando muito mais que isso, né? Tirando até dúvida dele, o que é que sobra para o professor, né? Sobra justamente aquilo que a gente falava há décadas. Olha, professor, sala de aula invertida. Olha, professor, aplicação de projetos, né? Problematização, estudo de caso, ou seja, atividades, né?
como é que você vê esse novo cenário da IA num contexto onde o professor se vê obrigado a finalmente aplicar essas metodologias ativas, uma vez em que o conteúdo já está aí? Essa sua fala é muito interessante, David, porque o que a gente percebe? Eu sou o gestor do Núcleo de Educação à Distância da Universidade de São Francisco. Para nós que atuamos frente à IAD, o que você está falando é algo que a gente já aplica. A IAD como um todo, por base, se você não fizer a sala de aula invertida, você não está fazendo um EAD. Porque você está tendo um presencial digital. Porque a sala de aula invertida ela é fundamental como base, e claro, obviamente, aí todas as outras metodologias para ser utilizada dentro do EAD, mas a trilha de aprendizagem que você precisa criar para que o aluno tenha isso no ambiente virtual, ela vem antes do aluno ir para o encontro presencial, ou ir para o encontro síncrono ou síncrono mediado, para que ele se aproprie. Então não é uma sala de aula invertida como base. Então, para nós, para quem já lida com o EAD, já tem esse cenário como um cenário padrão. Mas existem outras metodologias, como você mesmo colocou, de projetos, enfim, entre outras ações, que são importantes do professor utilizar essas metodologias e essas estratégias de aprendizagem em encontros síncronos, em encontros presenciais. Então, o professor, o que a gente percebe é que o professor precisa entrar nesse mundo, começar a utilizar e dizer isso só funciona no EAD. Não, muito pelo contrário, o aluno do presencial também pede isso. Então, o professor que aprende tanto que leciona nos dois segmentos, ele avança, ele tem um avanço muito grande na sua performance enquanto docente, porque ele começa a perceber que estratégias importantes que ele usa no presencial vai servir para o EAD, e vice-versa, as estratégias que ele tem no EAD vai servir para os alunos do presencial. E ele começa, isso é muito perceptível, né? Quando você tem um docente que só atua no presencial, tem uma característica muito mais voltada ao tradicional, à aula expositiva, né? Aquelas atividades que a gente já conhece. Quando você tem um docente que percebe e começa a criar estratégias que são necessárias para um curso EAD, ele começa a utilizar isso na graduação presencial. E aí, ele começa a ter mais engajamento dos alunos. Sim. Então, esse é um ponto interessante, né? É verdade, né? E eu costumo dizer, para os alunos que estudam à distância, que agora não existe mais o 100% EAD, né? O regulatório acabou com isso. Então, para quem estuda EAD ou semipresencial, precisa de um excelente motivo para sair de casa, pegar um metrô em São Paulo, ir para uma instituição de ensino, para um polo ou para o campus sede, para simplesmente ter aula, né? Sendo que a aula ele pode ter em casa, né? E com requinte de poder escolher a fonte, né? Eu quero assistir aula de influência digital aí que dá a melhor aula de matemática do mundo, né? Então, o aluno hoje ele tem essa prerrogativa, tá? Então, como que a Universidade de São Francisco está vendo isso? Existe um esforço lá para que mesmo no presencial, os professores e no semipresencial, os professores criem mais atividades do que se dediquem a transmitir conteúdos na sala de aula? Olha, é um desafio enorme para todas as instituições. Eu acho que esse é um desafio enorme. Nós temos uma política, David, lá, muito séria na Universidade de São Francisco, de formação continuada. Nós temos, inclusive, um setor exclusivo, que nós chamamos lá de chave, que é, de fato, um setor que organiza de forma orquestrada as formações continuadas de todas as instituições. Então, a gente tem não só a semana pedagógica, como acontece em todas as instituições, né? Aquela semana pedagógica no início do semestre, cada semestre você tem a semana pedagógica, e ali tem, de fato, um movimento, então a gente tem isso, mas nós temos as formações continuadas, desde tecnologias, ferramentas, as próprias plataformas que a gente utiliza para potencializar o docente, a formações de competências socioemocionais, enfim, hard skills, soft skills, para que o docente tenha esse acompanhamento aí a cada momento. Então a gente tem essa política de formação continuada. É fundamental. A gente sabe que é um desafio, né? Porque o docente tem as suas atribuições, suas atividades, mas você trazer tudo isso em um movimento é importante. Para isso, como tem funcionado para a gente? Através desse centro, né, que nós chamamos de chave, como de fato o ponto central de organização da nossa formação continuada. Isso, então, é o legado que a Universidade de São Francisco está criando para continuidade e para a utilização da IA dentro do centro universitário. Exatamente. Na universidade, assim, o Chave ele traz uma formação continuada de todos os segmentos, seja administrativo, seja docente, seja gestores, então tem formação continuadas para todos os segmentos e áreas
e cargos. E nós, enquanto Núcleo de Educação à Distância, nós organizamos e orquestramos os cursos específicos sobre ferramentas, plataformas, então IA, não só IA, então IA, ferramentas que podem potencializar a dinâmica de aula do professor, formação continuada de metodologias, enfim, N organizações, então focado no docente, então aquilo que a gente programa junto com os diretores de campus, por exemplo, e para os nossos docentes e coordenadores de curso, como também para o administrativo, por exemplo. Então é uma formação, de fato, transversal dentro da universidade. Como a gente falou, né? A gente sabe que tem várias IAs para vários tipos de educação, né? Eu tenho IA para medicina, IA para direito, né? IA para marketing, Saúde. IA para saúde. Então, vocês trabalham cada inteligência dessa, vocês orientam os alunos a utilizar. A Universidade de São Francisco tem todos esses cursos. Sim. Então, você trabalha... Porque eu puxei isso até por uma provocação que eu vi hoje de manhã em um post que eu vi. Uma universidade da China descontinuou 8 cursos no meio do curso, porque são cursos de quadrinhos, animações. Ela simplesmente descontinuou, avisou os alunos chegando para estudar, porque a IA faz melhor do que o humano. Por que eu vou dar um curso que a inteligência artificial já está mais avançada do que o cérebro humano para fazer quadrinhos animados? Isso é bem polêmico, né? Eu vi hoje pela manhã essa reportagem e daí eu até trouxe aqui que é um ponto de discussão. Sim. Mesmo. É bem interessante, e aí o que você traz a reflexão que às vezes o docente faz sem conhecer a ferramenta, que nós falamos no início, a reflexão de dizer, então, peraí, será que a inteligência artificial ela vai tirar a minha aula? Será que ela vai fazer melhor a minha aula do que eu faço? Por isso a gente volta, André, e aí a gente volta a olhar dentro de um cenário anterior. Vamos pensar assim, quando surgiu a internet? Quando surgiu a internet, surgiu o Google, né, YouTube, qual foi a sensação dos docentes? A mesma coisa. Então, é o mesmo sentimento agora com IA. Claro que a IA potencializou, porque, como você disse, existem diversas IAs e tecnologia chegando a todo momento, e a possibilidade ficou maior. Então, o docente começa a pensar da mesma forma que pensava lá atrás. Olha, será que eu vou perder as minhas aulas? E aí a gente volta no conceito. A gente sabe que tudo aquilo que é mecanizado, e a IA está mecanizando de forma rápida algumas coisas, né? Tudo aquilo que é mecanizado, hoje, se você precisar de um programador para fazer um simples site, você não precisa mais. Você vai... Agora, este programador, se ele ficou estagnado, não aprendeu a utilizar a IA a seu favor para ser um estrategista de criações de site, ele vai ficar para trás. É a mesma coisa do docente. O docente, ele se tornar um docente digital, se ele se apropriar dessas tecnologias, ele vai conseguir dominar essas tecnologias e melhorar muito mais e potencializar o seu processo de aprendizagem do aluno. E veja, vai ser mais fácil para o docente, ele vai se libertar de várias outras pesos que acontecem. O professor fala, tem muitos pesos em casa para fazer fora a sala de aula. Ele vai se libertar de várias coisas para poder ter tempo para ser o estrategista de aprendizagem, que é o que o docente tem que fazer dentro de sala de aula. E a IA não vai saber fazer isso. Ela precisa que alguém oriente isso. E aí é onde entra o papel do docente. Então ele tem que deixar de ser o centralizador do conteúdo, porque o conteúdo está aí, está posto, está na internet, está na IA, e a gente pode alimentar da forma que quiser. Agora, mas o docente vai orquestrar tudo isso dentro da inteligência artificial para que potencialize o aprendizado. Porque você vai dizer para mim, olha, eu posso colocar tudo na IA e estou aprendendo, mas a IA ela pode surtar, né? Ela pode alucinar, como a gente fala, e trazer informações erradas. Eu já fiz perguntas para a IA, sabendo que ela ia responder, ela alucinou sobre o decreto. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca, porque você tem que ter conhecimento para ser o curador daquele material. E aí onde é o docente, entra o docente, de fato, o papel dele. E mesmo considerando que a IA nunca venha a alucinar, a gente tem que entender o seguinte, que só um humano pode entender outro humano. Então, o usuário chega em frente ao computador e ele não necessariamente vai ter a habilidade de criar um prompt que entregue exatamente o que ele precisa. Então, um designer, por exemplo, formado, a minha filha faz designer, né? Ela
né, completou 18 anos essa semana Legal. e já está fazendo designer, né, o Aham. bacharelado em design. E ela já falou para mim, pai, será que a minha profissão não vai existir mais? Olha, a sua profissão vai existir, mas com certeza vai ser bem diferente de como estão lhe ensinando, tá? Ou seja, você não vai ser uma geradora de Photoshop, uma geradora de InDesign, não. Você vai ser uma criadora de experiência visual. Perfeito. Então, eu acredito que essa experiência que vivenciaram na China, né? Nessa é uma coisa. Eu sinceramente, eu achei tão esdrúxulo isso, né? Tá até, né? Desculpe, Mas claro. eu não quero julgar, né? Não sei o que Sim, aconteceu sim. de fato lá. Exato. Mas em vez de descontinuar, eu faria um upgrade, eu acrescentaria uma camada a mais, né? Exato. Olha, em vez de a IA, em vez de você fazer o que a IA pode fazer melhor do que você vai aprender agora a comandar essa IA para que você consiga dar as cartas e não ela. Porque se isso não for feito, a gente vai virar refém da IA. Exato. Né? Nós vamos ser que nem naqueles filmes de ficção científica, bem terrorista, né? Ou seja, nós vamos ser eliminados pela máquina, né? Guerra cibernética, etc. E tal. Então, não podemos cair nessa espiral, né? Então, eu particularmente acredito que a gente vai ter muita mudança no cenário profissional, o professor principalmente, né? Mas eu não acredito que um professor será substituído. Eu acho que precisa, mas ele tem que ser muito mais do que um transmissor de conteúdo. Ele precisa ser um psicólogo, precisa ser um mentor, ele precisa ser um curador de experiências, né? Muito mais do que curar conteúdo, né, professor? Exatamente, David. O docente precisa entender que ele tem que ser um docente digital. Não dá para escapar, né? A tecnologia, e ele usa isso já no dia a dia, né? Usa o celular, usa tecnologias, usa ferramentas da própria instituição. Ele precisa usar ferramentas. Então, ele precisa quebrar os restos do muros que existem ali e mergulhar, mesmo com medo, mas mergulhar nesse mundo de tecnologias e, junto com isso, a IA, para que ele comece a se apropriar e possa potencializar as suas estratégias dentro de sala de aula para proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais rápida, mais ágil, mais significativa, que é que o aluno pede hoje. Hoje não dá para o professor chegar em sala, passar um vídeo de 40 minutos, passar um filme, né? Ele tem que trazer insights, coisas rápidas, manter a atenção do aluno, ser objetivo e usar diversas estratégias, objetos de aprendizagem. E aí a gente pode falar de N ferramentas, né, David? O objeto de aprendizagem auxilia muito. A própria IA, você pode pedir para ela criar um objeto de aprendizagem. Hoje eu quero falar sobre determinado assunto. Crie um objeto de aprendizagem com essas e essas características. Faça um prompt, né, adequado, que ela vai criar o objeto de aprendizagem para você no tempo que você solicitar, e você vai usar isso em sala de aula, trazendo a reflexão do aluno. Então isso vai trazer engajamento. Então são só sugestões, opiniões de como você pode utilizar a IA e de novo, como você diz, eu corroboro e assino embaixo. A profissão docente nunca vai finalizar. Ela é fundamental, ele é o ponto central, mas ela muda o seu papel. Né? O seu papel ele muda fundamental. E aí o professor precisa entender isso para que não exista essa barreira e fique brigando com algo que não tem volta, que é a tecnologia e a inteligência artificial. Né? Nós da Telesabs, a gente utiliza muita inteligência artificial nos nossos produtos. Eu, toda vez que vou ofertar o meu produto para alguma instituição, eu falo, a gente utiliza desde da produção do conteúdo, até nos aplicativos que a gente utiliza, oferece para as IES, mas toda a inteligência que a gente usa tem o professor ou um profissional que vai validar tudo isso. A gente não tirou nenhuma etapa da esteira. A gente não eliminou nenhuma etapa. Né? Ela está ali para agilizar. Quando eu entrei na Telesabs há 5 anos atrás, foi a primeira vez que eu ouvi falar de sala de aula invertida. Hoje a gente foi apresentar uma instituição e ela viu ali sala de aula invertida. Ela falou assim, olha aí, ó, o que nós estamos procurando. Eu falei assim, gente, mas eu falo isso há 5 anos. Então, assim, é a curiosidade. Então, como a gente não... Eu levava 3 a 4 meses para criar uma disciplina. Hoje eu crio essa disciplina com 60 dias, com 55 dias. Por quê? Porque a inteligência artificial faz um pedaço disso. Mas eu tenho
toda a minha etapa, toda a minha esteira de produção ali, humana ainda, né? Ela é uma ferramenta de apoio, né? Exato. Você usa ela como uma ferramenta de apoio, e esse é o ponto, não é eliminar, Não mas é sim isso. agilizar o processo e trazer informações mais ágeis, né? Por isso que eu trouxe esse ponto, né? Porque eu também achei esdrúxulo, né? No meio do curso, na universidade, descontinuou esses cursos porque a inteligência artificial estava mais rápida do que a mente humana. É você entregar o jogo, né? É perder pro WO, né? Exato. Eu não vou nem jogar. É. Né? 6-0, né? É isso mesmo. É isso aí. Professor Franklin, eu queria primeiramente dizer o seguinte, que esse papo é muito edificante. Eu também adoro falar sobre educação, adoro falar sobre professor 4.0, tá? E eu queria te agradecer por você estar compartilhando esse teu conhecimento com a gente, que é tão importante, que você que está lá do outro lado da mesa, né? Porque nós somos um EdTech, né? Então a gente está aqui do outro lado da mesa oferecendo um monte de ferramenta, mas ninguém melhor do que vocês para falar das dores de aplicar essas ferramentas, né? Do retorno, do feedback dos alunos com tudo isso, tá? Se você fosse resumir um pouco a experiência que você tem tido nos últimos tempos à frente do núcleo de EAD da Universidade de São Francisco, o que você diria para quem está com dores aí para resolver essa área? A tecnologia vai continuar evoluindo. Não adianta a gente ficar tentando puxar ela pela corda. Não adianta. Ela vai evoluir. Então, mergulhe naquilo que está chegando, mas com critério também, porque senão a gente acaba se perdendo em muitas informações, né, em muitas tecnologias. Então, o primeiro passo é converse com a sua liderança, busque dentro da sua instituição os líderes que possam atuar, caso não esteja já um processo estruturado de organização de uso das tecnologias. E aí, quando a gente fala uso das tecnologias, não é só IA, é porque a IA é de fato algo que está muito forte e que vai potencializar muito rápido. Mas existem outras ferramentas para objetos de aprendizagem que vai ajudar muito o docente no seu dia a dia, né? A gente sabe disso, a questão de criação de vídeos, usando IA, criação de objetos de aprendizagem, como falamos agora. Então, o conselho que a gente traz é: não brigue com a evolução, ela vai continuar chegando. Então, ande junto. Surfe. Ande junto. Surfe a onda. Né? Surfe a onda. Surfe a onda, exatamente. Surfe a onda. Aprenda a usar as tecnologias. Tem alguma dificuldade? Assista o vídeo no YouTube como usar a inteligência artificial. Tem diversos vídeos e aí você pode ver o feedback ali com o melhor vídeo ainda para você aprender de forma mais fácil, mais ágil. Então, utilize isso para que você possa dar, de fato, uma estrutura melhor e aliviar sua carga de trabalho, porque o docente, David e André, a carga de trabalho é grande, é pesada, vocês sabem disso. E a IA, ela vem para aliviar isso. Então, eu acho que quando o docente entender que a IA vem para aliviar essa carga que ele tem operacional, às vezes a gente pega o problema, né, a operação, coloca debaixo do braço, fica, eu tô cheio de coisa, mas não quer tirar debaixo do braço. Vamos tirar debaixo do braço e coloca debaixo do braço da IA, que ela vai resolver para você, para que você tenha tempo para preparar aulas diferenciadas, para que você seja de fato o estrategista de aprendizagem. Olha lá, eu sou mais docente? Não, você é o docente, mas é que gera a estratégia de aprendizagem para que a IA te auxilie a criar as metodologias, os objetos, aquilo que você vai utilizar em sala de aula. E se você que está nos assistindo ainda tem dúvidas sobre isso, não esquece de continuar acompanhando o Telecast. Nós vamos ter muitas outras conversas sobre o tema de IA, que é a pauta do momento, né, gente? Não se fala em outra coisa, e principalmente no meio da educação, onde a gente tem a possibilidade de utilizar toda essa tecnologia de ponta para transformar vidas, para levar a educação de qualidade para todos e todos os lugares. Professor Franklin, muito obrigado pela sua contribuição. André também, muito obrigado. E até o próximo Telecast.